Olá, seja bem-vindo, seu astrólogo quântico, hoje abordando um tema bastante polêmico, muito importante, muito sensível, que é justamente a depressão, que muitas vezes, não sempre, culmina no ato do suicídio. Ultimamente tem se falado muito sobre esse assunto, existe uma campanha, inclusive, Setembro Amarelo. E eu, como astrólogo, pesquisador da alma humana, falei, vou identificar astrologicamente algo que possa estar relacionado a esse momento que a humanidade está vivendo, principalmente os jovens. E aí eu descobri, penso eu, que esse seja realmente um gatilho muito importante, que ocorreu entre o período de 12 anos entre novembro de 83 e novembro de 95. Nesse período, o planeta Plutão transitou pelo signo de Escorpião. Milhares e milhares de pessoas nasceram, obviamente, nesse período, E essa geração, ela tem esse aspecto em comum. Elas carregam essa energia, consciente ou não, desperta ou não, mas está dentro delas. Óbvio que cada um vai interagir com essas forças de uma forma única, Elas estão, sim, conectadas, conscientes ou não, com estes elementos universais, que são os signos, os arquétipos universais. E que significa, no caso do Escorpião, transformação, transmutação, mudanças profundas, despertamento e destruição. Sim. A destruição não como o fim de tudo, mas o final de um ciclo para o início do novo. Assim como a morte simbólica representa o fim de um estágio para o início do outro. O Escorpião incorpora, vamos dizer assim, esse significado, esse simbolismo. Então, assim, em maior ou menor grau, essa geração ela também será responsável pelo processo de mudanças na nossa sociedade, de muitas das estruturas da nossa sociedade. Começando, obviamente, com elas mesmas, pois normalmente elas revelam, assim, personalidades com grandes polaridades opostas. Isso é uma característica desse arquétipo do Escorpião. São os extremos, os dois lados do ser, o lado luz e o lado sombra. E ambos estão entrelaçados, não tem como você assim, separar um do outro, estão sempre entrelaçados. Então, esse aspecto se manifesta na vida desses seres, de uma forma muito intensa, podendo a maioria passar por muitos altos e baixos emocionais em suas vidas. Isso é uma marca muito registrada desse grupo, vamos dizer assim, Então, ao longo da sua jornada evolutiva, eles vão ter essas oscilações muito bruscas, às vezes não entende o porquê disso. O Escorpião, no seu simbolismo, ele representa o estágio em que a consciência não é corpo, não depende só disso aqui, é algo que vai além disso. A consciência ela precisa ser desperta nesse estágio. Se você é de signo solar, lunar, ascendente, ou no teu mapa tem vários planetas, com certeza você está ligado a esse princípio, independente de ter nascido nesse período ou não. Ela precisa ser desperta nesse estágio do Escorpião, a consciência, através de um profundo mergulho no seu universo interior e emocional. Precisa também encarar de forma visceral, que é uma palavra-chave desse signo, suas dores e demônios internos. Assim como sua capacidade de destruir, morrer e renascer constantemente, entendendo o significado que eu já falei, do que é destruir e do que é morrer. Então, assim, normalmente são personalidades, num grau maior ou menor, que trazem em si mesmos uma grande capacidade de destruição e autodestruição também. É onde mora o perigo, Mas é assim. Assim como também, pelo outro lado, tem uma grande capacidade de regeneração, de darem a volta por cima e se surpreenderem com as suas capacidades interiores que vêm nesses momentos de grande desafio.
é o arquétipo dos grandes desafios. Então, quando eles conseguem, de uma maneira ou de outra, despertar essa força interior, tornando-se consciente, são capazes de servirem como, diria, catalisadores de mudanças profundas nas vidas das pessoas ao seu redor, na sociedade também. Além delas mesmas, é óbvio. Primeiro com elas mesmas. Porque assim, muitas dessas pessoas hoje já estão em posições de poder e terão ali grandes oportunidades de fazer uma grande diferença no mundo, mesmo que elas ainda não saibam disso. Para que esse despertar ocorra, é fundamental que não se iludam, que sejam muito honestos consigo mesmos, não atribuindo a culpa por suas dores a algo ou alguém externo, mas sim entendendo que passam por um processo de aprendizado de alma e que aquela situação ou aquela pessoa está ali justamente servindo como um instrumento para esse aprendizado transformador. Nem sempre é fácil, mas é assim que funciona. É difícil, sim. Não acontece da noite para o dia. Requer tempo e muita perseverança para mudar esses velhos padrões e moldes que trazemos no nosso psiquismo. Muitas vezes, tais moldes, no nosso subconsciente, que estão poluídos por mensagens completamente distorcidas da nossa verdadeira realidade interior, que é única e especial. Então, essa jornada por você aí deve ser trilhada usando um tipo de arma ou armamento, com as armas do entendimento e da verdade interior, que cada um pode acessar a seu tempo, da sua maneira única, se conectando sim com seu eu interior, pois é através dele que estará sempre alinhado e em consonância vibratória com a verdade e a sabedoria universal. Então, quando vocês alcançam esse estado de conexão íntima tão valioso, despertam para o verdadeiro propósito de suas vidas. Olha que maravilha! Para isso, devem investir e concentrar suas forças, principalmente as forças internas, lógico, e emocionais, e justamente em assuntos e pessoas que estejam mais alinhadas com aquilo que vocês realmente percebem intuitivamente como real e verdadeiro, e não por algo que alguém está dizendo ou baseado em algum equívoco ou alguma ilusão. Então, esse arquétipo do escorpião acentua a necessidade de ouvirem a voz da alma, ouvir a voz da intuição, mais do que os ditames, as regras e convenções da nossa sociedade. Que na maioria das vezes, infelizmente, a sociedade acaba manipulando os conceitos para ajustá-los aos seus interesses mais egoístas e controladores. Por essa razão, então, meus amigos, muitos desses nativos irão incomodar. É precisa, aí nesse momento, que entenda a diferença entre incomodar de uma forma construtiva e reformadora, e isso seria como conduzir reformas responsáveis e com ética, e o incomodar de forma perturbadora e anárquica, que é uma tendência também pelo lado negativo, tendendo apenas a se rebelar irresponsavelmente, sendo antiético, e dessa forma criando mais e mais sofrimento, não só para si mesmo, mas para tudo que está ao seu redor. Então, assim, para que isso não ocorra, esse erro, e para o lado negativo, que isso pode acontecer, é preciso que abram a sua visão da alma. Enxerguem mais além, olhem para dentro.
assim como uma águia que enxerga muito além da maioria dos outros animais, que não conseguem enxergar tanto quanto ela. Então, caso consigam fazer isso, e devem, serão os precursores das grandes mudanças que já estão acontecendo no nosso planeta e ainda estão por vir. Todo esse contingente de almas está atualmente em sua fase adulta. Se você for fazer o cálculo, você vai ver. E estão atuando já dentro da sociedade, participando e influindo de uma maneira ou de outra. A grande maioria são considerados como índigos, almas absurdamente sensíveis e com uma enorme capacidade de empatia, que seria simplificando sentir o que o outro sente, né? Só que essa empatia ela é uma faca de dois gumes, quando ela não é muito bem compreendida, quando ela não é muito bem conduzida. Muitos poderão se envolver nos seus relacionamentos de forma muito passional, absorvendo mais do que seria saudável e por isso se confundindo, se perdendo, podendo até, em casos extremos, entrarem num processo subconsciente de autodestruição. É preciso que entendam que a forte empatia deve ser mais um instrumento de compreender do que se envolver. Aí está a diferença. Deve-se olhar de fora, procurar deixar claro para você mesmo, para eles mesmos, que o que sentem muitas vezes não é só deles, e sim uma soma das emoções e sentimentos de muitas pessoas com as quais eles convivem, com quem vocês convivem. Então, quando vocês conseguem fazer esse tipo de separação psíquica, conseguem dar um salto quântico em suas vidas. E porque justamente a partir daí, vocês passam a ser donos e diretores de suas próprias emoções, e com isso, das suas vidas. Além de serem também muito capazes de compreenderem a alma humana como ninguém, é um dom, é um talento natural dessas almas, e, consequentemente, auxiliá-las em suas dores e dilemas pessoais. Olha que maravilha. Então fica aí a mensagem, reflitam sobre ela, mesmo quem não é dessa geração, pode estar conectado de alguma forma a esse princípio escorpiano. E caso você não saiba, não entenda muito isso, estou aqui. Sou astrólogo há 22 anos. Né? Fazemos o seu mapa e você pode entender melhor essa história da sua vida. De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu devo seguir. Muito obrigado pela atenção. Um grande, grande abraço do seu astrólogo quântico. Namastê.